Vamos começar, essa reunião de toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, os instrutores espirituais, todos aqueles que nos acompanham nesse trabalho de estudos. Quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade da presença. Pedimos aos guias espirituais que zelem pelo equilíbrio vibratório no ambiente da sala, para que possa haver a situação adequada para o melhor aprendizado possível de cada um de nós, bem como dos nossos irmãos desencarnados, que também continuam seus estudos, porém a partir do plano espiritual. Pedimos aos encarnados que se concentrem nas preces, nas orações, para que a gente possa estabelecer uma união mais sólida com os nossos irmãos no plano espiritual e, vibrando de forma mais intensa, conseguiremos melhores resultados nos propósitos que nos trouxeram aqui mais uma vez. Marco Antônio de Oliveira. Pedimos as nossas vibrações pelo espírito do irmão Marco Antônio de Oliveira, desencarnado recentemente, que ele possa receber todo o carinho, toda a atenção necessária para que a transição do plano terreno para o plano espiritual seja da forma mais branda possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Aí na apostila do passe, estamos aí no tópico metabolizador de energias. Então nós estudamos na semana passada os centros vitais de captação de energia e na semana retrasada de doação de energia. E agora, hoje, na sequência, nós vamos falar então dos metabolizadores de energia, que é mais uma função dos centros de força. Só lembrando aqui, os centros de força, fisicamente falando, coronário, cardíaco, pulmonar, o da laringe. Então são vários os centros de força que nós temos. E a cada um desses centros de força está ligado o centro de energia, seja para emitir, seja para receber energias. Então, os centros de força exercem ainda a função de metabolização no processo de assimilação e desassimilação das energias. O que seria isso daqui então?
E cada um desses centros de força que a gente citou, eles vão agir também, né, como falou aqui, uma outra função, no sentido de atuar, seja para assimilarmos alguma energia que estamos recebendo, seja para desassimilarmos alguma energia que estamos recebendo. Então, é claro, eu vou desassimilar energias que não serão saudáveis para mim, energias ruins, negativas, energias inferiores, né? Caso eu tenha essa percepção, e vou assimilar energias que sejam boas, que no meu entendimento vão me fazer bem. É claro que a nossa capacidade de entender qual que é boa, qual que não é, ela ainda é muito limitada. Por quê? Porque nós somos ainda muito atrasados. Por isso que nós estamos estudando, estamos tentando melhorar, né, o nosso nível de conhecimento. Para que estas possam ser introduzidas no organismo perispiritual, estas quais? As energias. Primeiramente e depois no organismo físico, ocorre uma transformação que é elaborada pelos centros vitais. Então, eu recebo uma energia, por exemplo, através de um passe. Primeiro, vai ser assimilado pelo perispírito. Passando um filtro. Do perispírito para o corpo físico. Então, é todo um ciclo. É todo um ciclo. Assim como se eu for emitir a partir do meu corpo físico para o corpo perispirítico, do corpo perispirítico para onde eu estiver designando essa vibração, essa energia, né? Então, ocorre uma transformação que é elaborada pelos centros vitais. A energia in natura, seu estado natural, vamos dizer assim, vinda do exterior, seja por doação de um passista humano ou espiritual. Então, pode ser um passista, pode ser um espírito me doando energia. Seja por captação espontânea, precisa ser processada e adaptada ao organismo que a recebe. Processada e adaptada. Porque cada organismo é de um jeito. Então, a energia é recebida, ela precisa se adequar à necessidade, por exemplo, daquele organismo. Então, por isso que tem esse trabalho de metabolização. Essa função dos centros vitais de serem metabolizadores. Então, seria esse processo de adequação da energia. Porque a energia, ela é necessária de um jeito para cada um de nós. Quando a gente entra ali, né, entra lá 14, 15 pessoas para tomar um passe. Cada uma tem uma necessidade. Cada uma tem uma situação. Então não tem como a mesma energia servir a todos. Nem pode. Não pode. Né? Oi? Para Isso. pessoa, vai ter uma determinada ação. Mesma pode questão. Ser o mesmo medicamento, mas eu vou sentir uma coisa, você vai sentir outra. Porque somos o quê? Apesar de sermos semelhantes, temos diferenças. Temos diferenças, exatamente. Né? Os fluidos vitais assimilados pelo perispírito, ao serem conduzidos ao corpo físico para a vitalização orgânica, também passam por uma adaptação, qual seja um adensamento vibratório para poderem penetrar o campo físico de vibração muito mais reduzida que o perispírito. Então, o que acontece? A energia que o perispírito recebe, ela vai sofrer uma transformação
para que o corpo físico possa receber. Então, onde às vezes, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tomei um passe e melhorou minha gastrite. Então, se a pessoa não tiver esse entendimento aqui, ela fala, como assim, tomou um passe e melhorou a gastrite? Como que é a relação? É o que está explicando aqui, né? Vamos supor que o passe, a energia foi doada pelo passista, ou que seja por um espírito, não interessa. Falou aqui, tanto faz. Vai ser absorvida pelo perispírito da pessoa que sentou lá. O perispírito vai processar, os centros vitais vão metabolizar e aquela pessoa sentou ali porque ela entende que se tomar um passe ela vai resolver a gastrite dela. E aí essa energia vai ser adequada para aquele corpo físico que é diferente do corpo físico de cada um, como o Henrique falou, somos semelhantes, mas somos diferentes. E aí vai atuar no problema que aquela pessoa tem, que é a gastrite. Né? Então, como se diz, a engenharia aqui é perfeita. A engenharia é perfeita. Né? Porque para o leigo, ele fala, mas se eu não consigo entender como que a pessoa pôs a mão lá e sacou a gastrite, como é que é isso? É que é o meio do caminho aí. Então, é o que está explicando aqui. Tá? Da mesma forma, a energia vital ingerida com os alimentos orgânicos ou inserida no organismo físico pelo processo da inspiração, precisará ser transformada antes de vitalizar o corpo perispiritual, ou mesmo no processo de emissão e doação de energias. Né? Então, cada alimento tem uma energia vital. Todo alimento tem. Todo alimento tem. Pois é, essa energia vital vai dar sustentação para o meu perispírito. Tanto assim que se a pessoa não comer nada, o que vai acontecer com ela? Morrer. Ela vai morrer, ela vai definhar e vai morrer. Por quê? Porque primeiro vai acabar com o corpo físico. O corpo físico vai sobreviver se não tiver alimentação. Não tem alimentação, não bebe água, nada. Vai morrer. É uma questão de tempo só. Né? E isso daí vai prejudicar o perispírito. Então o perispírito não vai ter condições mais de continuar naquele corpo ali. Por quê? Porque aquele corpo não vai ter vida mais. Ele está definhando até que a vida orgânica ali vai se acabar. Né? E estas adaptações, processamentos e metabolizações energéticas é papel dos centros de força realizar. Então, os centros de força é como se fossem mini usinas. Mini usinas de processamento de energia vital. Seja a que entra, seja a que sai. Né? E sem passar pelos centros de força, não tem como a ligação corpo físico e corpo perispirítico. Não tem liga. Então precisa dos centros de força estarem funcionando. Isso aí acontece até com medicamento. Com medicamento também. Tem gente que tem uma dor no braço e na perna, na cabeça, no estômago, toma um medicamento, pode aliviar as duas dores numa hora só. Né? Pode. Então é um centro vitais que leva no lugar certo. Pode. Né? Pode acontecer isso sim. Então é isso. Então, para ter uma ideia, gente, do que são esses metabolizadores de energia, que estão aí dos centros vitais, né? Uma similaridade o raio do sol. Nas placas, ele absorve a energia solar e transforma em outra energia. Exatamente. Sem a placa, não tem como. Aí a placa tem o processamento, que o doutor aqui deve saber, vira energia elétrica, vira
Há ainda uma tarefa que é executada pelos centros vitais. Mais uma tarefa. Olha a importância dos centros vitais. Então, os centros vitais a gente tem que zelar pelo bom funcionamento deles. Eles são muito importantes, né? Ah, mas eu sei disso, Márcio. É claro que o coração é importante. Se o coração não estiver bom, tá tudo danado, né? Olha, mas não é só, porque quando a gente fala o coração tem que estar bom, a gente pensa no lado físico. Não, meu coração tem que estar bom, porque senão eu não dou conta de andar, eu vou ficar ofegante, né? Não vou dar conta de fazer as tarefas, o coração precisa estar bom. Não, você pensou só no físico. Pois é, só que o seu coração tem que estar bom também por conta de ser ele um centro vital, processador de energia, que vai para o seu perispírito. O pulmão também tem que estar bom, não é só porque você tem que respirar, não. Né? Porque há uma tendência nós de pensar na função dos centros vitais sob a ótica física do corpo, e esquecendo que tem o perispírito, que é uma extensão do corpo, só que é do corpo espiritual, né? Então, pelo perispírito é que começa toda a enfermidade. exatamente. Então há ainda uma tarefa que é executada pelos centros vitais: filtrar as energias. Cada centro de força, trabalhando dentro de uma faixa frequencial específica, este mais apto a receber e doar energias dentro de determinado padrão vibratório. Os fluidos que alcançam o centro de força fora da sua frequência normal são selecionados antes de serem assimilados, devendo as partes fluídicas que sobraram serem adaptadas a fim de serem devidamente aproveitadas. Então não joga fora também não. Devidamente aproveitadas. Trabalha e usa ele. Então, às vezes eu recebo uma energia, ela precisa ter uma modificação do seu padrão vibratório para me servir. Em outras palavras, é o que a gente falou anteriormente ali, que o Henrique até acrescentou. Cada um é de um jeito, cada um tem uma necessidade. Né? Para a gente entender direitinho mais ou menos, quando a gente fala fotossíntese, é a criação de energia a partir da luz, pelas plantas. Só que interessante aqui, nem todas as frequências são aproveitadas. Por exemplo, a clorofila, ela só faz a função dela na onda que corresponde à luz verde. Por isso que ela é verde. Se as outras frequências não são aproveitadas pelo processo. Às vezes isto não é possível e pode causar mesmo uma congestão fluídica. Congestão fluídica, quer dizer, eu recebo uma quantidade de energia ou um padrão de energia e eu não consigo fazer essa adaptação. Aí é o que está aqui, entre aspas, aí, ó, congestão fluídica. Né? Quer dizer, é uma energia que eu não consegui transformar ela para eu aproveitar. Citando um exemplo, aplicando uma energia de determinada frequência a um centro de força de frequência mais elevada. O centro de força trabalha numa frequência mais elevada, mas ele recebeu uma energia numa frequência de força menos elevada. Este poderá sofrer consequências desagradáveis na tentativa de filtrar e adaptar essas energias antes da sua assimilação. Não conseguindo, a energia vital poderá permanecer no centro de força ou em sua superfície, impedindo o fluxo normal de energia por ele. Por isso que chama de congestão de fluidos, congestão de energia. Né? Quer dizer, eu recebi uma energia numa frequência diferente.
da que eu precisava. Não dei conta de processar. Essa energia vai ficar aqui comigo. E pode me causar problemas, como citou aqui, né? Vou ter dificuldade para assimilar. Se a gente pegar um aparelho 110 e colocar no 220, ele funciona. Só que vai funcionar até um determinado limite. Que a energia que está recebendo é acima da frequência dele. E ele vai acabar estando. Exatamente. Quanto maior o distanciamento entre o padrão de energia vital e o padrão vibratório do centro de força, pior para este. Pior para o centro de força. Então, se eu receber uma energia que tem um padrão vibratório muito diferente do padrão vibratório do meu centro de força, eu vou ter problema. Não é uma situação boa. A pessoa sentar lá para tomar um passe. Pode estar com o padrão vibratório bom, mas o médio não está bem. Não está. É aí que vai dar esse problema. Que você tá Exatamente. falando. E vice-versa. Da mesma forma. Né? Exatamente. A depender da quantidade de energia que foi concentrada e do potencial magnético da mesma, maiores consequências negativas poderão ocorrer. Acontecendo isso com um centro de força já em desarmonia, realmente ocorrerá graves problemas, exacerbando o seu desequilíbrio. Ou seja, a pessoa sentou lá para tomar um passo, piorou. Saiu pior que antes. Piorou. Pode acontecer? Pode. Quem dera fosse 100% garantido. Não tomou passo, melhorou. Então, é aquilo que, por exemplo, na segunda-feira eu chamei a atenção aqui do pessoal antes de entrar lá na salinha. Eu quero ver se eu lembro de fazer isso toda segunda que eu estiver aqui falando. A pessoa que vai entrar para tomar passe tem uma parcela importante nesse passe. Mas muito importante. Ela tem que estar com a vibração adequada, as orações, o equilíbrio. Né? Para isso ela tem que ter já preparado aqui anteriormente. Por isso que às vezes a gente fala, eu vou lá só para tomar passe. Só para tomar passe? Chegou na hora do passe? Isso aí não é uma coisa certa. É melhor nem vir. Você estava onde? Estava correndo por aí, correndo, atrasado. Veio só para tomar o passe, sobrou aqueles minutinhos só para o passe. Pois é, isso aí tem tudo para dar errado. Estava vendo a novela lá, só problema e sai correndo. Pois é. Né? Mas eu falo, eu tenho falado até de forma repetida, eu falo, entrar ali é o final do passe. A parte final. O passe está tomando há muito tempo. Há muito tempo. Sair de casa. Pois é. Né? Bom, acontecendo isso com o centro de força já em desarmonia, realmente ocorrerá graves problemas, aumentando o desequilíbrio. De outra forma, os componentes fluídicos que não encontram afinidade vibratória com o ser, por exemplo, uma energia desarmônica de ódio que o atinge, sem aí encontrar guarida, serão rejeitados, constituindo isso um mecanismo de defesa que protege o indivíduo das invasões ou atrações energéticas destrutivas. Então nós temos essa capacidade também. A gente pode não ter grande capacidade de analisar se a energia é boa ou ruim, mas de uma forma mais grosseira, a gente dá conta de analisar assim. Você sabe, quando você chega num lugar aí, você fala, ixi, esse ambiente aqui não é para mim. Todo mundo tem essa noção. Pelo menos o macro da coisa, todo mundo tem essa noção. Você
pode não ter um detalhe, fala, nossa, eu não percebi que aquela amizade era ruim. Confesso que eu não percebi, fiquei com aquela pessoa muito tempo e não percebi. Tá, você não vai ser condenado por causa disso também, não. Né? Mas muitas vezes, de cara, você já fala, estou fora. Aqui não vai dar para mim. Esse ambiente não dá para eu ficar. Você nem entra, você dá meia volta e sai. É isso aqui, ó. É isso, exatamente isso aqui. E todo mundo percebe, até os animais. Todo animal tem medo de cobra, porque toda cobra tem veneno. Como você vai falar, isso aqui não tem veneno? A afinidade dos animais com os humanos está ligada a essa questão energética. Isso aí a ciência já comprovou isso. Muito grande. A ciência já comprovou. Todos os animais. Por que que determinado animal gosta do fulano e não gosta do ciclano? Cachorro faz graça para aquele ali e quer avançar no outro. Do nada. Por quê? Né? Lógico que, devido a vários fatores, isto pode causar algum prejuízo ou pelo menos um desgaste ao centro de força envolvido. Apesar de que todos os centros de força exercem esse papel de filtro, o esplênico é aquele que mais apropriadamente possui essa função. Vocês estão lembrados qual que é o centro de força esplênico? É o que está ligado ao baço. Né? Sendo responsável pela maior parte da captação energética vitalizadora, se torna lógico que ele possui mais capacidades de filtrar as energias antes de distribuí-las aos demais centros. Além disso, são filtradas as energias que partem do corpo físico para o perispírito e deste para aquele. E nesse processo sempre deve haver rejeitos ou perdas de energia, as quais deverão ser eliminadas, seja por vias da excreção física ou pelos centros de força. Então, aquilo que não vai ser usado vai ser eliminado. Seja fisicamente, através das eliminações físicas que nós promovemos, urina, fezes, suor e o resto tudo, seja energia mesmo, em forma de energia, pelo senso de força. Certo? Aqui a gente vê que vai muito além do corpo físico, né? A gente se concentra no corpo físico, foca no corpo físico, mas vai muito além do corpo. O corpo físico é só um detalhe. Aí você começa a entender realmente o que é perecível, o que é eterno. Né? Nós somos seres energéticos. A capacidade da máquina humana, ela não pode trabalhar sozinha. Né? Porque isso aí tudo começa pelo protetor do médico. Exatamente. Quem está recebendo o passo, né? Exatamente. Esse tópico aqui agora fica para a semana que vem e ele é muito importante, mas muito importante. O que prejudica os centros vitais? O que prejudica os centros vitais? Que nós vamos ter que ter um cuidado e um entendimento bem acurado. Né? Muito bem. Então agora vamos passar para o outro livro, a Gênese. A Gênese, nós vamos agora começar o capítulo 2, né?
A gente terminou o capítulo 1 na última oportunidade e agora nós vamos começar aí o capítulo 2, com o título Deus. Nós vamos falar da existência de Deus, da natureza divina, a providência e a visão de Deus. Está na página 49. Deus. Acharam? Existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Então, se Deus é a origem de tudo, é o que existia antes de tudo existir, tudo que existe foi criado por Ele, então nós temos que considerá-lo antes de tudo. Nada mais lógico, né? 2. Constitui princípio elementar que pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Em outras palavras, tudo que acontece tem a mão de Deus, ainda que muitas vezes a gente não consiga enxergar isso. Em muitas situações a gente entende que é Deus agindo, atuando. Mas na maioria das situações nós não entendemos, não enxergamos. Mas a causa é Ele, sempre Ele. Nada acontece que não passa pelo crivo dele. Em resumo é isso, né? Se, fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa, para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Então, isso aqui, em outras palavras, é o que eu comentei anteriormente aí. Às vezes a gente gasta anos e anos e anos, e às vezes até vidas e mais vidas, existências e mais existências, para entender determinado fato. Por que determinada situação aconteceu? Né? Por que eu perdi determinado parente, determinado ente querido? Muitas vezes as famílias ficam sem resposta. Não é que não existe a resposta existe, mas eles ainda não conseguem enxergar a resposta. Faz-se necessário passar um tempo, às vezes passar existências inteiras. Quantas comunicações que nós vimos no livro do Céu e Inferno, que o Espírito atravessou séculos para entender o que tinha acontecido lá no passado dele. Muitas comunicações nós vivemos essa situação aí, né? Não existe bala perdida, né? Não existe, né? Existia algo já pré-definido naquilo ali, né? Mas evita de morar lá no Rio de Janeiro. É bom, ajuda a conservar, né? 3. Outro princípio igualmente elementar e que de tão verdadeiro passou a axioma é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Aqui falou, né? Passou a axioma.
Axioma é quando eu tenho uma lei e não há necessidade de eu provar. Aquilo é tido como uma verdade incontestável. Tá? Tornou-se um axioma. Então, isso aqui é um axioma. A todo efeito inteligente, entendemos que tem uma causa inteligente. Existe uma inteligência por trás de um efeito inteligente. Para nós, não tem como a gente admitir, né, um efeito inteligente e uma causa que não seja inteligente. Não tem como algo que não tenha inteligência gerar algo que é inteligente. Então a gente tem que analisar o Rony com essa piadinha dele. Ele não é um axioma. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Realmente. Né? Por exemplo, a engenharia que é o nosso corpo, fisicamente falando, é um negócio fabuloso. Fabuloso. Se você for olhar em detalhes o que é o corpo humano, então isso aqui é uma engenharia fantástica. Né? O movimento dos planetas em torno do Sol, nosso sistema solar aqui, é uma coisa fabulosa. Então é difícil se falar assim, esse corpo nosso ele é desse jeito, mas isso é por acaso que ele ficou desse jeito. Como por acaso? Não tem nenhuma força inteligente que fez essa engenharia aqui, não? Essa temperatura que estava tão quente poucos dias, que está agora, né? Exatamente. É obra de quem? Exatamente. Né? Movimentos dos planetas e tudo mais. Agora está aí, a astronomia do mundo inteiro está num frenesi danado. Por quê? Porque os caras puseram na cabeça que tem mais um planeta no sistema solar. E provavelmente tem mesmo. Até eu já entrei nesse frenesi também. Provavelmente tem mesmo. E ele não é pequeno, não. Aí muita gente fala, mas como que se ele não é pequeno e não vira esse troço ainda? Nós estamos falando do universo. O que nós enxergamos é nada. Né? Então, é possível que tenha mesmo. E nós não vimos. Por quê? Porque não deu para ver. Porque o olho que a gente tem para ver, ainda que a gente tenha uns telescópios muito bons aí, é pequeno, é pouco. O universo é infinito. Vou pegar o Plutão. Até pouco tempo atrás era planeta. Era planeta. Foram preciso mais de 400 anos para conseguir chegar a ele. Por quê? Porque o período de translação dele é de 220 anos terrestres. Muito longo. Ou seja, para a nossa geração enxergar um outro planeta que está lá. Exatamente. Ou seja, a nossa geração não vai enxergar, não vai ver esse planeta, porque está muito mais longe do que Plutão, né? Exatamente. Do que Plutão. Exatamente. Ou seja, ele está lá, está. Só que nós mesmos, não vamos ver. Os nossos descendentes poderão ver. É que poderão ver, justamente. Muito bem. Quando se contempla uma obra-prima de arte ou da indústria, disse que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. De fato, né? Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou um produto do acaso. De fato, você vê uma obra de arte aí muito bonita, você já pensa naqueles grandes mestres da pintura. Você não pensa em alguém sem expressão.
Você vê uma sinfonia, música aí, né? Uma valsa, uma coisa assim, você já pensa naqueles nomes da música lá, os mais famosos. Você não pensa numa pessoa que nem sabe de música, nem entende de música. E assim por diante. E assim por diante. Né? Então, se em coisas tão materiais, tão terrenas, a gente tem esse raciocínio, de lá nas coisas de Deus, que são incomparavelmente maiores. Né? 4. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. De fato, a existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença nos terrenos daquela época de objetos trabalhados pelos homens. Então, é o que aí a arqueologia, né, se baseia. Então, não é só porque encontrou restos fósseis, encontra artefatos, punhais, né, outro tipo de arma, algum tipo de comunicação, né, e assim por diante. Então não se baseia só porque achou um esqueleto antigo. Não é só isso aí. Aí junto do esqueleto tinha alguma coisa que esse cara construiu, alguma coisa que ele usou na época dele, né? Para reforçar aquela cultura. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para lhe atestar a presença. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. É o que acontece hoje, a gente fica aí maravilhado, né, com aquelas ruínas que tem lá nos Andes, no Peru, Machu Picchu, a forma como aquilo foi construído. Todo mundo faz o mesmo comentário. Esses caras eram inteligentes. Bobo eles não eram, não. Olha o que eles fizeram. Lá no alto da montanha. Que engenharia foi essa? A gente chega até a falar, não, isso aqui não foi coisa de humano, não. Porque está muito bem feito para ser de um ser humano. Para começar pelo corte das pedras. O corte, né? Lá no Egito, as pirâmides. Olha que obras magníficas, né? E vai por aí afora. Quantos lugares do mundo tem obras magníficas, né? Então aí você fica pensando, esse pessoal eles eram inteligentes. Os aquedutos para conduzir água, os canais de irrigação. Agora, por exemplo, esses dias, eu acompanho muito, né? Que eu me interesso muito pelo Egito Antigo, está praticamente comprovado. Os faraós, eles usaram a força da água hidráulica. Os caras eram engenheiro hidráulico para construir as pirâmides. Não foi no braço que eles subiram aquelas pedras lá para cima, não. A força da água. Os caras manipulavam hidráulica. A água do Rio Nilo. A água do Rio Nilo. Isso já está assim, quase que um consenso. O pessoal já vinha desconfiando disso há muito tempo, mas agora parece que está comprovado. Por quê? Porque começaram a encontrar lá nas ruínas alguns dispositivos que tudo indica que era usado para movimentar carga. A água movimentando carga. Eles usavam a força da água. Aí as coisas começam então a fazer mais sentido. Porque engenharia hidráulica nós temos atualmente. A gente usa atualmente a força da água para fazer um monte de coisas aí, ó, na indústria, né? A caldeira, por exemplo, bota água para ferver.
transformar em vapor. Né? Então, nós temos domínio de engenharia hidráulica. Agora, estou falando do Egito Antigo, 4.000 anos antes de Cristo. Esses outros detalhes aí nem se fala, né? A geometria das pirâmides é um negócio impressionante. E aquelas figuras de deserto de Nazca? Mesma coisa. Só se o cara ficou completo do alto. Mesma coisa. Como é que eles conseguiram fazer aqueles desenhos? Os astecas aí no México, eles sabiam exatamente os solstícios e os equinócios. Eles tinham a distância exata da Terra ao Sol. Hoje é moleza calcular a distância da Terra ao Sol. Hoje. Mas eu estou falando dos astecas. Muitos séculos atrás. A agricultura deles era todinha baseada nas estações do ano. Então eles conheciam as estações do ano. Então, se eles conheciam as estações do ano, eles conheciam os movimentos da Terra. Eles sabiam determinar quando que era a época de plantar, quando que era a época de colher, quando que era a época de preparar a terra. Eles têm mapas, os astecas tinham mapa de todos os rios subterrâneos do México. O Brasil não tem mapa atualmente dos rios subterrâneos. Atualmente, 2025. Os astecas, muitos séculos atrás, eles tinham tudo mapeado. Tanto assim que eles se locomoviam pelos rios subterrâneos. Com segurança. Por quê? Ué, eles já sabiam onde o rio ia. Está tudo mapeado. Tudo desenhado. Aí você fala, então esses caras eram inteligentes, mas o que você acha? Porque há uma tendência nossa de pensar que os primitivos era tudo um bando de ignorantes. Fala a verdade, é uma tendência nossa, é um defeito nosso. Né? Ah não, índio não sabe nada. Depende. O que você chama de não saber nada? Ele pode não saber nada do seu conhecimento, realmente ele pode ser um ignorante. Assim como você é um ignorante do conhecimento dele. Ele pode tirar de letra uma enfermidade que nos mata aí à torta e à direita. Pega uma planta lá, uma raiz lá, faz um preparado lá, pronto, sarou. Ele sabe. E entre nós essa doença está matando aos montes. Os índios sabem exatamente quando vai começar a chover forte, através das formigas. Só observando. Observando as formigas, eles sabem, vai chover. Exatamente. Né? Então é isso. Continuando aqui. Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitareis em dizer que, sendo incapaz de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior a deles. De fato. Né? Aí tem uma nota, Fídias aí. Fídias, escultor grego do século V a.C., incumbido por Péricles de dirigir os trabalhos do Partenon. Partenon, que está lá até hoje de pé. Até hoje, lá na Grécia. Palácio lá, gigantesco. Né? Encarregou-se da decoração esculpida, friso das Panateias, apogeu do estilo clássico grego, século V a.C. E o Partenon está lá. Os turistas do mundo inteiro que vão visitar a Grécia têm que ver o Partenon. É mais ou menos como foi lá em Paris e não foi na Torre Eiffel. Né? Então, foi no Rio de Janeiro e não foi no Cristo Redentor. Então foi na Grécia e não foi ver o Partenon. E assim por diante. Tá? Aí, eu vou ler só mais o item 5, tá? Porque o nosso tempo está
no finalzinho, ele é pequenininho também. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que preside essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeito sem causa. Então, quando a gente encontra em qualquer lugar do mundo uma obra que você fala, não, isso aqui o homem não é capaz de fazer. Nem o homem mais inteligente do planeta daria conta de fazer isso. Bom, então só tem uma dedução. Uma inteligência superior à do humano foi a que fez aquilo lá. Está vendo? O interessante da doutrina espírita, ela não força ninguém a aceitar as coisas. Ela vai colocando as situações para a gente. E a gente acaba chegando à conclusão onde a doutrina quer que a gente chegue. É o que o céu e o inferno fez com a gente no começo do livro. Primeira parte do céu e inferno, todinho. Nenhum momento a doutrina espírita impôs, não existe inferno, não existe, pode acreditar, não existe. Não. Colocou várias situações, até que chegou um ponto e falou assim, eu cheguei à conclusão que não existe o inferno. Eu cheguei à conclusão que a gente vive várias vidas. Não foi imposto para mim que a gente vive várias vidas. Eu cheguei à conclusão através das situações que a doutrina espírita foi apresentando para mim. Né? Então, se eu encontro uma obra, por exemplo, a nossa engenharia aqui, nosso corpo, o homem não dá conta de fazer isso aqui. Por mais que ele tente, isso aqui ele não vai dar conta de fazer. Então, uma inteligência superior à humana foi que construiu isso aqui. Com certeza. Né? Com certeza. Então é isso. A gente para aí no 6, então. Continuamos na semana que vem. O 6 ele já é maior, tá vendo? Então não dá para ver. Tá? Algum aviso? Um aviso que o Luiz Arantes topou fazer palestra. Segunda-feira, então, Luiz Arantes. Ele é vinculado a qual centro, irmão? Você lembra? Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo. Então, na próxima segunda, temos a palestra com o Luiz Arantes, do centro Eurípides Barçanufo, tá? Palestrante de altíssimo gabarito, né? E divulga aí para os companheiros, né? Que não estão aqui hoje. Depois põe no grupo, né, Finaldi? Põe no grupo depois, né? Que aí mais pessoas ficam sabendo, tá? Hoje é aniversário da Vilma? Ela não veio hoje, né? Hoje é aniversário da Vilma. Hoje é aniversário da Vilma. Bom, também é aniversário dela. Então, nossas vibrações para a nossa colega, né, de trabalho, a Vilma, que a espiritualidade continue acompanhando, né, o desenvolvimento dos trabalhos dela, o estudo dela, que ela estuda, né, e toda a predisposição que ela, sei que ela dedica aqui ao centro, dentro do que ela pode, né? Que ela tenha a energia, as forças necessárias para conduzir a tarefa a que ela se propôs nessa existência. Né? Muito bem. Mais algum aviso?
vamos encerrar nossa reunião de estudos de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos, aos guias, aos mentores e a todos os nossos companheiros que participam desta reunião, não só os encarnados, mas os desencarnados. Que todos possam receber as graças divinas e que todos renovem a sua certeza de que estamos evoluindo e evoluindo na direção que é necessário evoluir. Somos muito agradecidos pela oportunidade de participar desse trabalho. Que a gente continue perseverantes nessa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre.